Boa tarde, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Para o nosso momento, daremos continuidade ao livro didático volume 4 em História, da página 12 até 19. E vamos dar continuidade também ao conteúdo sobre a história da industrialização. Transformação na indústria. Desde a época da Revolução Industrial, como nós já conversamos na aula anterior de História, as fábricas e o modo de produzir mercadoria passaram por mudanças. E em 1910, uma dessas transformações ocorreu quando linhas de montagem foram criadas nas fábricas de automóveis, como vocês podem ver na imagem ao lado, sendo cada trabalhador responsável por uma etapa da produção. E essa forma de produzir melhorou a qualidade do produto e também aumentou a produção, sendo usada até a atualidade. Industrialização no Brasil. As primeiras fábricas brasileiras foram construídas há aproximadamente 180 anos, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos donos de fábricas eram fazendeiros de café que enriqueceram com a produção agrícola e investiram parte do dinheiro na construção dessas outras instalações. As primeiras fábricas construídas foram as de tecido. Depois surgiram as fábricas que produziam alimentos, calçados e chapéus. Os operários das primeiras fábricas brasileiras. Era necessário um grande número de operários trabalhando para as fábricas funcionarem. Como vocês podem ver na imagem ao lado, muitos operários em frente a uma fábrica. Muitos deles eram imigrantes, como os italianos, que saíam das fazendas de café em busca de uma vida melhor, buscando emprego nas fábricas. Imigrantes portugueses, alemães, espanhóis e japoneses também se tornaram operários. O dia a dia dos trabalhadores brasileiros. A vida dos trabalhadores das primeiras fábricas brasileiras não era fácil. Os operários, homens, mulheres e também crianças, trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia, em locais escuros, úmidos e sem ventilação, onde muitos acidentes ocorriam. Haviam também castigos físicos para quem chegasse atrasado. Não existiam períodos de férias. Os salários eram tão baixos que os trabalhadores mal conseguiam pagar o aluguel e comprar alimentos e roupas. As crianças também trabalhavam para ajudar no sustento da família. A maioria delas não frequentava a escola, além de terem pouco tempo para brincar. Nessa época, o trabalho infantil, infelizmente, além de permitido, era muito usado, porque o salário das crianças era menor
do que o dos adultos, o que era vantajoso para os donos das fábricas. Apesar de fazerem greve como forma de lutar por melhores condições, por aumento de salários e pelo fim do trabalho infantil, os trabalhadores só conquistaram alguns desses direitos vários anos mais tarde. Porém, eles nunca desistiram de lutar por melhores condições. Francesco Matarazzo foi um imigrante italiano que conseguiu construir várias fábricas. Matarazzo chegou ao Brasil com 27 anos e perdeu tudo. Ele virou um vendedor ambulante. Bateu de porta em porta e, empreendendo, foi construindo seu império, se tornando o maior empresário do Brasil com uma fortuna de 20 bilhões de dólares e proprietário de 365 fábricas. Matarazzo foi uma referência que, mesmo diante dos obstáculos e até mesmo diante do fracasso, ele continuou persistindo e continuou também tentando. Porque além de ficar de hora em hora, batendo de porta em porta, empreendendo, ele conseguiu abrir uma porta. E ele deixa essa mensagem para a gente, que devemos sempre persistir e ir em busca dos nossos objetivos. Crescimento das cidades no Brasil. Entre 1889 e 1930, algumas cidades do Brasil cresceram muito. Entre elas, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Além dos imigrantes que chegavam para trabalhar nas fábricas, muitos ex-escravizados e muitos nordestinos migraram para as grandes cidades com a esperança de encontrar melhores condições de vida. Conheça algumas características da vida e do trabalho dessas pessoas. Para isso, eu peço que vocês observem a imagem ao lado. Muitos operários e imigrantes moravam em um tipo de habitação chamado de cortiço, que era composto de casas muito simples e pequenas, que ficavam uma ao lado da outra, como você pode ver no fundo dessa imagem. Em muitos cortiços havia um pátio central, onde se lavavam e penduravam roupas, e também era usado como espaço para o lazer das crianças e conversa entre os adultos. Muitas famílias nordestinas chegaram às grandes cidades entre 1900 e 1930 em busca de emprego nas fábricas. E a maioria das pessoas negras que chegavam às cidades trabalhavam como vendedores ambulantes e no transporte de mercadorias. As transformações da indústria brasileira. A partir de 1930, a industrialização brasileira passou por muitas mudanças. A partir de agora, peço que vocês tenham ainda mais atenção para observarem a respeito de algumas delas. Direito dos Trabalhadores, 1943.
foi criado um conjunto de leis que favorecia os trabalhadores, como salário mínimo, carteira de trabalho, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias e repouso no fim de semana, por alguns dos direitos conquistados. E ao lado, a imagem da carteira de trabalho, que é um documento importante para o trabalhador, porque nela estão registradas informações sobre os acordos feitos entre o empregado e o empregador, como o salário que será pago. A produção de aço e petróleo, 1946. A indústria do aço foi criada em 1946 e a do petróleo foi criada em 1953. Essas duas matérias-primas eram importantes para que novas mercadorias fossem produzidas no Brasil nos anos seguintes. Por exemplo, os automóveis. A imagem ao lado se refere a Petrobras, que é uma indústria brasileira responsável por encontrar petróleo, retirá-lo do solo ou do mar e refiná-lo, transformando-o de forma que possa ser usado para fazer gasolina, pneus e plásticos, por exemplo. A produção de automóveis, 1956. Em 1956, o Brasil começou a fabricar automóveis. Até essa data, as fábricas automobilísticas que existiam no país apenas montavam veículos. E a imagem ao lado se refere ao primeiro automóvel produzido no Brasil, que foi chamado de Home Zeta. Mais segurança no trabalho, 1978. Desde 1978, há normas que obrigam os trabalhadores expostos a algum tipo de risco a usar equipamentos de segurança, como mostra a imagem ao lado, como abafadores de ruídos, botas e luvas. E o objetivo é para prevenir acidentes. Indústrias a todo vapor. Atualmente, todo tipo de produto é fabricado no país, como automóveis, máquinas, aviões, roupas, móveis, alimentos industrializados, entre outros. Atualmente também é possível notar um aumento do número de pessoas que produzem alimentos, roupas e itens de limpeza e higiene, seja para uso pessoal ou da família, seja para comercializar esses produtos em pequena escala. Há também uma crescente valorização da produção artesanal local. E é importante, né, gente, que a gente possa estar valorizando o trabalho das pessoas, como podemos ver em nosso município. Muitas pessoas fabricam bolos em suas próprias casas, ou outros alimentos ou outros produtos e saem para vender. Então é importante que possamos valorizar esse trabalho, né? Agora, eu peço para que vocês estejam realizando as atividades com atenção, letra legível e qualquer coisa nos chame no grupo do WhatsApp. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Beijo no coração de cada um.